E se a forma geométrica, tipo de uma única folha de planta, sabe? O ângulo exato em que ela se curva fosse a diferença entre uma colheita recorde e a falência absoluta de uma fazenda inteira por causa da seca? É bom, é uma premissa que soa quase como ficção científica, né? Totalmente. Mas é a realidade nua e crua de como a água interage com a vida na Terra. A gente costuma achar que a chuva termina no exato momento em que a gota toca a folha. Uhum. Mas, na verdade, é bem aí que a verdadeira engenharia biológica começa. Exatamente. E é com essa provocação, meio de explodir a cabeça, que eu dou as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Com certeza. Hoje, a nossa missão é desconstruir algo que todo mundo acha que entende super bem, que é a chuva. Só que a gente não vai olhar para o céu de forma poética hoje, não. Não, de jeito nenhum. A gente vai olhar com a lente da física violenta, da matemática implacável e, claro, da agronomia de precisão. O buraco é bem mais embaixo. E para guiar essa nossa jornada, a gente tem em mãos uma obra de altíssimo rigor técnico. É o livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. Uma referência em tanto. Sim, escrito por Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelossi e Paulo César Centelhas. É uma referência formidável mesmo. É aquele tipo de literatura que, olha, não aceita aproximações, sabe? Aham. Ela exige uma exatidão absoluta. Até porque o planejamento agrícola de regiões inteiras depende muito dos conceitos que estão descritos ali. Com certeza. E o nosso foco hoje vai ser super estrito, tá? A gente vai mergulhar única e exclusivamente no capítulo 8 dessa obra. O famoso capítulo da chuva. Isso, que trata exatamente da chuva. Então a promessa para nossa audiência hoje é muito clara. Nada de resumos rasos. A gente vai dissecar a termodinâmica, a estatística e a engenharia que governam a água nas regiões tropicais. Respeitando totalmente o rigor da fonte. Exato. Então vamos desempacotar isso tudo, porque assim, para a maioria das pessoas, a chuva é só o sol esquentando a água, né? Aí o vapor sobe, fica pesado mais em cima e cai. Simples assim. É o que a gente aprende na escola, né? Pois é. Mas o livro descreve a formação da chuva tropical como um verdadeiro motor termodinâmico, não é isso? É muito, muito mais do que um simples ciclo de evaporação. Nas regiões tropicais, a grande protagonista, assim, a estrela do show, é a chamada chuva convectiva. Chuva convectiva, tá. Isso. E o mecanismo por trás dela é fascinante. Tudo começa, claro, com o aquecimento da superfície pelo Sol. Esse calor gera correntes térmicas ascendentes, subir para a atmosfera. Mas o segredo, o que faz a mágica acontecer mesmo, está num fenômeno chamado resfriamento adiabático. Resfriamento adiabático. Olha, eu confesso que esse é um daqueles termos que faz a gente querer fechar o livro na hora. Assusta um pouco, eu sei. Assusta. Mas a lógica física que eles explicam é brilhante. Pelo que eu entendi lendo o capítulo, não tem a ver com o ar lá em cima ser simplesmente mais gelado, né? Não é o ambiente em si. Adiabático significa basicamente que uma mudança de temperatura ocorre sem que haja troca de calor com o ambiente externo. Peraí, como assim? Sem trocar calor? Pensa no seguinte, quando essa massa gigante de ar quente sobe, a pressão atmosférica ao redor dela diminui, certo? Tem menos ar lá em cima esmagando ela. Tá, a pressão cai. Com menos pressão esmagando, o que acontece? Esse ar se expande. Só que a expansão física de um gás consome energia. Ah, Então, ao gastar a sua própria energia interna para conseguir se expandir, a temperatura dessa massa de ar despenca. Ela esfria por esforço próprio, digamos assim. nossa, sabe o que me lembra? É tipo quando a gente aperta o spray de um desodorante aerossol por muito tempo. Perfeito. A lata fica super gelada na nossa mão. Ela não esfriou porque a gente colocou na geladeira. Esfriou porque o gás lá dentro se expandiu violentamente na hora de sair, né? Exatamente. E aí consome energia e derruba a temperatura. Só que a atmosfera faz isso numa escala de, sei lá, milhões de toneladas de ar. É uma analogia perfeita. E quando essa massa gigante de ar, úmido, se expande e atinge o ponto de condensação, formam-se aquelas nuvens de imenso desenvolvimento vertical, sabem? As cumuliformes, né? Isso, as famosas nuvens cumuliformes. Elas parecem umas montanhas brancas borbulhando lá no céu. E essas nuvens cumuliformes são os grandes motores das tempestades de verão. Só que o livro traz uma dinâmica de forças muito interessante aqui. Eu fiquei chocada, porque a nuvem não fica crescendo para sempre.
Existe um embate físico, tipo uma guerra literal, acontecendo em tempo real lá em cima. O que é fascinante aqui é que é um cabo de guerra entre a termodinâmica e a gravidade. Uma guerra invisível. De um lado você tem a força de sustentação térmica. É o maçarico do Sol aquecendo a Terra e empurrando essas correntes de ar para cima sem parar. Mantendo trilhões de gotículas de água flutuando. E cristais de gelo também, tudo flutuando. Mas do outro lado tem a gravidade, né? Que é implacável, constante, puxando tudo isso para baixo, para o centro da Terra. Caramba! E isso explica, lendo o livro, faz todo o sentido o motivo dessas chuvas convectivas caírem com tanta força e geralmente no final da tarde ou no começo da noite nas nossas regiões tropicais. Sim, tem um padrão bem claro. É como se a gente tivesse um balão de ar quente gigantesco voando e, de repente, conforme o sol vai se pondo e a terra vai esfriando, alguém vai lá e simplesmente desliga um maçarico. Exato, corta a energia. A sustentação térmica que segurava aquele oceano inteiro suspenso no ar simplesmente acaba. A gravidade ganha a guerra de uma vez só. E tudo que estava lá em cima desaba muito rápido. Essa imagem do maçarico desligado que você trouxe ilustra perfeitamente a violência do processo. Dá pra visualizar bem, né? Sim. O livro, inclusive, usa um exemplo clássico, que é o padrão de chuvas de verão em Campinas, no estado de São Paulo. Ah, o exemplo de janeiro. Isso, durante o mês de janeiro. O colapso abrupto dessa coluna de sustentação térmica resulta naquelas precipitações marcadas por uma intensidade brutal. É, muita água. Muita água, porém de curta duração. Cai o mundo em meia hora, e frequentemente esse desabamento traz junto descargas elétricas fortíssimas, rajadas de vento que destroem coisas e até granizo. Entender essa física violenta muda completamente a forma como a gente olha para uma tempestade se formando no horizonte para quem acompanha a gente, né? Não é apenas água caindo, é a gravidade vencendo uma batalha contra a termodinâmica. Poético e assustador ao mesmo tempo. Mas aí a gente entra num problema seríssimo. Nós temos essa força brutal e caótica da natureza. Só que, bom, a agricultura exige previsibilidade. Com certeza. Não dá para brincar. Um trator não pode ser agendado baseado no formato das nuvens de tarde, sabe? Como é que é possível pegar todo esse caos convectivo e transformar isso em algo que um produtor rural consiga usar para se planejar? É bem nesse ponto que a ciência agrometeorológica dá um passo fundamental. Ela sai um pouco das leis da física pura e abraça o rigor da estatística matemática. A matemática entra em cena. Isso. A ideia não é prever, sei lá, o dia e a hora exata que vai chover, mas sim calcular a probabilidade de ocorrência. Para isso, organiza-se metodicamente séries históricas de dados. Dados coletados ao longo de décadas, muitas vezes. Exato, 30, 40 anos de dados de chuva. E o livro detalha o método exato de como ordenar esses dados. Achei fascinante. Se o objetivo é calcular o risco de um dilúvio, tipo uma chuva que pode alagar a plantação inteira. O risco de excesso, né? Isso, a chance de chover mais do que um limite tolerável. Nesse caso, a série histórica precisa ser organizada em ordem decrescente. A gente coloca os anos mais chuvosos lá no topo da lista. Perfeito. E a lógica se inverte completamente se a preocupação do produtor for a seca. Ah, faz sentido. Para calcular a probabilidade de chover menos que o necessário para aquela cultura específica, os dados são ordenados de forma crescente. E aí, com os dados alinhados, aplica-se uma equação de probabilidade. Tem uma fórmula bem específica no livro. Sim, basicamente a posição do evento na lista é dividida pelo número total de anos observados, mais 1. É o P igual a M sobre N mais 1. Exatamente essa fórmula. Aí você transforma esse resultado numa porcentagem, multiplicando por 100, e pronto. Temos o risco calculado com precisão. Só que aí, olha, o livro traz uma regra estatística que me chamou muita atenção. E eu confesso que me deixou com uma pulga atrás da orelha na hora que eu li. Qual parte? Os autores deixam muito claro que os valores nulos, ou seja, os anos ou os meses, em que a chuva foi simplesmente zero, devem ser totalmente descartados dessa ordenação. A regra dos zeros. Eles não entram nessa equação principal, eles são contados de forma separada. Mas espera aí, me ajuda aqui.
Se a gente quer entender o regime de chuvas de um lugar e simplesmente exclui os meses de seca absoluta da conta principal, a gente não está maquiando a realidade? É uma ótima pergunta. Isso não cria, tipo, uma ilusão matemática de que o lugar é mais úmido do que ele realmente é? Fiquei muito confusa. Olha, essa é uma provocação excelente. À primeira vista, parece mesmo que a estatística está trapaceando, né? Escondendo dados. Mas, na verdade, é o exato oposto. Como assim? O modelo matemático estrito, ao fazer isso, está salvando o produtor de um erro fatal de engenharia. Pensa numa região que tem uma estação muito seca. Tá, tipo o nosso cerrado em algumas épocas. Isso. Onde chover 0 milímetros em determinados meses é o padrão, é super comum, mas aí tem uma estação chuvosa que é bem intensa. Certo. Se a gente misturar os zeros junto com os dias de tempestade gigantesca na mesma equação de probabilidade, o modelo vai tentar criar uma média suave. Uma média que simplesmente não existe no mundo real. Ah, entendi. A equação resultante não ia responder à pergunta qual a chance de chover, sei lá, 100 milímetros no mês de janeiro. Ela ia se contaminada pela seca que acontece lá em agosto. Caramba, faz todo sentido. Seria como calcular a média salarial de uma empresa juntando os salários altíssimos dos diretores com o número de pessoas desempregadas na rua que ganham 0. Uma baita analogia. A matemática fica perfeita no papel, mas é completamente inútil para entender a realidade de quem trabalha naquela empresa. Exatamente isso. A matemática da agrometeorologia precisa separar o que é o evento chover do volume da chuva. Entendi. Ao descartar os zeros, a equação está respondendo o seguinte: considerando que vai chover em janeiro, qual é a probabilidade de que essa chuva alcance 50 milímetros? O foco muda completamente. Muda. E o zero, que é o não evento, tem a sua própria probabilidade calculada totalmente à parte. Porque se o engenheiro agrônomo não separar os zeros, ele vai subestimar a intensidade das chuvas na época chuvosa. E aí ele projeta tudo errado. Exato. Ele constrói um reservatório pequeno demais para conter a água. E aí o que acontece? O reservatório transborda, causa erosão e pode destruir a fazenda inteira. O rigor estatístico exige mesmo lidar com o não evento de forma isolada. Fascinante. Então a estatística não adivinha o caos, ela organiza o risco através de regras muito rígidas. Bom, mas vamos seguir o caminho da gota de água, então. A física termodinâmica formou a tempestade. Certo. A estatística calculou a chance certinha dela cair naquele mês. Agora, a chuva finalmente desaba sobre a plantação. A hora da verdade. Eu sempre assumi que medir a chuva era um negócio muito rudimentar, sabe? Imagino alguém colocando um balde qualquer de plástico no meio do pasto, esperando a chuva passar e depois indo lá com uma régua de escola ver até onde a água subiu. Muita gente acha que é assim. Mas lendo o capítulo, fica claro que pluviometria aplicada é um problema gravíssimo de engenharia, né? Sem dúvida nenhuma. Colocar um balde no quintal é uma curiosidade caseira, não é ciência, não serve para agronomia. Balde não serve. Não, o agrometeorologista utiliza um pluviômetro, que é um instrumento de altíssima precisão, todo focado na geometria de captação. Geometria de captação, adorei o termo. O aparelho tem um funil coletor com uma área exata, milimetricamente calculada, e um reservatório fechado embaixo para evitar que a água evapore antes de alguém ir lá medir. Ah, o reservatório é fechado. Sim, porque senão o sol bate, você perde a medição. A gente não está medindo um volume aleatório ali. A gente está convertendo o volume captado para algo chamado altura pluviométrica. Altura pluviométrica. E aqui, olha, acho que vale muito a pena a gente traduzir esse conceito para quem nos ouve, porque a genialidade desse negócio está na simplicidade do sistema métrico. É muito elegante. Quando a previsão do tempo no jornal diz que choveu, sei lá, 1 milímetro, isso significa que se o solo fosse totalmente impermeável e plano como uma mesa, a água formaria uma lâmina de exatamente 1 milímetro de altura, certo? Isso mesmo. E para ter 1 milímetro de altura em 1 metro quadrado de área, a gente precisa despejar exatamente 1 litro de água ali. 1 litro por metro quadrado. É uma conversão direta. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. E é por isso que o funil do pluviômetro é desenhado como uma precisão matemática. O livro, inclusive, propõe problemas práticos no texto para treinar essa visão do leitor. Tem uns cálculos lá, né? Tem. Imagina um pluviômetro padrão.
Ele tem uma área de captação circular exata. Quando a tempestade cai, uma certa quantidade de água em centímetros cúbicos é coletada lá dentro. Uhum. Para saber quanto choveu na fazenda inteira, a matemática do livro manda a gente dividir o volume coletado no reservatório pela área exata da boca daquele funil. Tá, tem um exemplo com números lá. Eu lembro. Sim, se a gente tem um pluviômetro com uma área de captação de 250 centímetros quadrados Tá, 250. e ele coleta 682 centímetros cúbicos de água. A gente divide um pelo outro e isso dá uma chuva de 27,28 milímetros, né? Exatamente. O resultado dessa divisão é diretamente a altura da lâmina d'água que caiu sobre a região inteira. Mas aí, nesse momento exato que a minha mente dá um nó. Porque pensa na escala disso. Uma fazenda pode ter milhares de hectares. É gigantesco. Confiar na área minúscula de um funil, que às vezes tem o tamanho de um prato de sobremesa, para medir o total de chuva que caiu em todo esse latifúndio. É tipo tentar adivinhar a profundidade exata de uma piscina olímpica capturando algumas poucas gotas num copinho de café. É uma boa imagem. O grau de incerteza parece monumental, não parece? Olha, essa analogia do copinho de café na piscina olímpica é brilhante, porque ilustra perfeitamente o nível de exigência sobre o instrumento de medição. É uma baita responsabilidade pro funilzinho. É. E o grau de incerteza seria de fato destrutivo se a área do funil não fosse matematicamente cravada e o material não fosse super resistente. Por exemplo, o funil tem bordas chanfradas. Chanfradas? Como assim? Elas são afiadas, como uma lâmina. Isso serve para que uma gota de chuva que bata exatamente na borda do funil seja cortada ao meio. Metade da gota cai para dentro e a outra metade cai para fora. Mentira! Até esse nível de detalhe. Até esse nível. Porque se o funil for feito de um plástico de baixa qualidade, sabe? E ele empenar levemente sobre o sol forte do campo, ele deforma a área de captação. Ele perde o formato circular perfeito. Exato. E se a área deforma, a equação vai para o ralo. Toda a estatística de chuva de uma década daquela fazenda é comprometida por causa de um plástico ruim. Gente do céu, isso pode custar milhões na hora de planejar a irrigação num ano de seca. E o livro vai ainda mais fundo, trazendo uns desafios reais de dimensionamento para quem atua no campo. Porque, não basta ter o funil perfeito de borda afiada. O reservatório de água que fica escondido embaixo dele também precisa suportar a fúria daquela chuva convectiva que a gente discutiu no começo. Com certeza. Imagina o seguinte cenário prático. Através daquelas cartas climatológicas e da análise estatística, tirando os zeros, o agrometeorologista descobre que a região tem probabilidade de enfrentar chuvas máximas diárias extremas lá na casa dos 150 milímetros. 150 litros de água despejados por metro quadrado de uma vez. É muita, muita coisa. Um verdadeiro dilúvio. E aí, se o profissional usa um funil com uma boca relativamente larga, tipo uns 325 centímetros quadrados, para melhorar a captação, ele precisa calcular com exatidão matemática o tamanho mínimo do reservatório que vai ficar fechado ali recebendo essa água. Para não transbordar, claro. Exato. Ele multiplica a área do funil pela altura esperada de 150 milímetros. Fazendo as contas, o resultado mostra que o reservatório vai precisar armazenar quase 5 litros de água repentinamente. Ou seja, se o profissional, por falta de rigor ou por querer economizar, vai lá e instala um recipiente de 2 ou 3 litros embaixo daquele funil de alta precisão, no meio daquela tempestade monstruosa, o reservatório enche e transborda. E aí já era. E o que acontece? O dado real, o volume exato do evento climático extremo, foi perdido para sempre. A engenharia da medição não permite o menor traço de amadorismo, né? Nenhuma etapa permite. A agrometeorologia é uma disciplina completamente interligada, da compreensão da termodinâmica que formou a nuvem cumulonimbus, passando pela estatística probabilística do risco até a usinagem cirúrgica das bordas do funil do pluviômetro. Tudo, absolutamente tudo, precisa funcionar perfeitamente. E agora a gente chega no ponto que, honestamente, para mim, é a grande virada de chave de todo o conteúdo desse capítulo 8. Vamos lá. A água termodinâmica caiu. A estatística acertou em cheio a previsão do risco. O pluviômetro de alta engenharia mediu perfeitamente o volume. A gota está ali, a poucos centímetros do chão,
prestes a entrar na terra, alimentar a raiz da cultura e garantir a safra do ano. Trabalho concluído, certo? Errado. Muito errado. Pois é. Porque, no mundo real, a chuva não atinge a terra nua de forma homogênea, chapada. Antes de tocar o solo e virar reserva hídrica útil para a raiz, essa água se choca contra um obstáculo físico extremamente complexo e tridimensional. O dossel vegetal. O dossel vegetal. A própria planta se torna uma barreira arquitetônica. É um verdadeiro labirinto biológico. O livro disseca essa dinâmica de uma forma impressionante ao explicar esse conceito de interceptação da chuva pela vegetação. A equação de interceptação é fantástica. É muito louco, a água que sai da nuvem entra em choque com a arquitetura das folhas e dos galhos e a partir desse exato segundo o destino dela é fragmentado em rotas completamente diferentes. É como se a planta fosse um controlador de tráfego aéreo, sabe? Decidindo o destino de cada gota de água que chega. O volume total de chuva é imediatamente desmembrado. A primeira rota é a mais óbvia de todas, que é a chuva direta. A PDI da equação. Isso, PDI. São aquelas gotas que têm a sorte ou a física de passar exatamente pelos espaços vazios entre as folhas, elas cruzam toda a folhagem sem tocar em absolutamente nada e atingem o solo direto. Tá, essa é a via rápida. Não bateu em nada, caiu na terra. Mas e o restante da água? O restante bate violentamente na vegetação. Uma parte considerável se transforma no que o livro chama de chuva indireta, a PIND. PIND. Isso. As gotas colidem com as folhas, se acumulam ali até a força da gravidade vencer o peso da água e então elas gotejam para o solo. Aquela água que fica pingando da árvore depois que a chuva passa? Exato. Mas as outras duas rotas, as finais, é onde a biologia mostra sua genialidade mecânica. O escorrimento pelo caule, que é o PC caule, e a precipitação retida, ou armazenada, que é a PARM. PARM? Olha, vamos falar sobre o escorrimento pelo caule primeiro, o P-caule, porque isso é hidrodinâmica pura. A planta essencialmente atua como um sistema de encanamento customizado, certo? Literalmente encanamento vivo. A água bate nas folhas mais altas, aí escorre para os galhos que são um pouquinho inclinados, atinge o tronco principal e desce como se fosse um tobogã direto para a base da planta, entregando água em abundância exatamente onde a raiz principal da planta está localizada. É inteligente demais. É uma definição muito precisa. É um direcionamento ativo de recursos hídricos pela própria planta. No entanto, existe a quarta rota da equação. A famosa chuva armazenada. Isso, a chuva armazenada. Que é a água que fica retida na superfície da folha molhada, presa naquelas reentrâncias ásperas da casca do tronco e que simplesmente não cai no chão de jeito nenhum. A gravidade não vence. E o que acontece com essa água retida na folha? Ela é absorvida pela folha? Não, pior. Ela evapora de volta para a atmosfera assim que o sol volta a brilhar e a nuvem vai embora. Peraí, ela volta para o céu. Volta para o céu. É essencialmente a água que o clima entregou, que o seu pluviômetro caro e de borda afiada registrou como chuva, mas que foi literalmente roubada do solo pela própria geometria da planta. O livro formaliza esse roubo hídrico através de um conceito matemático bem importante chamado coeficiente de armazenamento, a letra C na equação. Caramba! E aí que os autores obrigam a gente a olhar para a evolução das espécies sobre a ótica da agrometeorologia. Porque, pensando bem, as plantas não são todas construídas da mesma forma. Longe disso. O livro traz uma comparação que eu achei brutal entre como uma floresta temperada fechada e a vegetação de uma região semiárida lá do México lidam com essas diferentes rotas da água. A diferença de comportamento arquitetônico delas é gritante. É uma das partes mais reveladoras do capítulo, sem dúvida. A análise de dados dessas regiões semiáridas, onde chove muito pouco, revela um instinto de sobrevivência que é pura matemática. Sobrevivência geométrica. Sim. Num deserto ou numa região muito árida, a chuva é um evento raro, valiosíssimo demais. Se a planta tiver folhas enormes, muito largas e crescendo na horizontal... Tipo folha de bananeira. Isso. Muita água vai ficar retida lá em cima, na rota de armazenamento, aquele par que a gente falou, e o sol inclemente do deserto vai evaporar tudo
antes que a água escorra para o chão e chegue na raiz. E, consequentemente, a planta morre de sede mesmo logo depois de ter chovido. É trágico. Então, como é que a vegetação do semiárido mexicano resolve esse problema de design? Através de uma adaptação evolutiva absurda da própria arquitetura. Elas desenvolvem folhas muito menores, com ângulos de inserção muito mais íngremes em relação aos galhos, quase na vertical. Folhas em pé. Isso, folhas em pé. Elas reduzem essa interceptação passiva que retém água e maximizam brutalmente aquele sistema de encanamento de tobogã que você descreveu, o escorrimento pelo caule. Toda a geometria do arbusto é otimizada ao extremo para capturar o impacto da gota e canalizar ela o mais rápido possível para a raiz, antes que o sol evapore. Olha para isso. É quase como se as plantas tivessem evoluído para hackear a equação de balanço hídrico a favor delas mesmas. Elas alteram as próprias variáveis físicas, a estrutura do corpo delas, para garantir que o saldo de água no solo seja o maior possível. A natureza é muito eficiente, né? Isso é espantoso. Mas aí eu te pergunto, e o que isso significa para o produtor rural, para quem está plantando soja ou milho e que nos acompanha agora? Significa que a arquitetura geométrica de uma cultura agrícola altera fundamentalmente a contabilidade da água da fazenda dele. O formato da folha muda a matemática do que efetivamente chega à terra e vira reserva útil. Exatamente isso. É um alerta prático que o livro deixa nas entrelinhas. Se uma cultura foi geneticamente selecionada em laboratório só para ter folhas excessivamente largas, muito planas e muito densas, focando apenas em maximizar a fotossíntese para a planta crescer mais rápido... O que é comum, né? A gente quer planta que cresce rápido. Sim, mas ao fazer isso, o agronegócio pode estar criando um problema hídrico gigantesco e invisível. Um tiro no pé. Total. Uma chuva de 30 milímetros medida perfeitamente pelo seu pluviômetro pode significar, na verdade, uma chuva útil muito, mas muito menor chegando à raiz, porque aquele dossel vegetal artificial atuou como uma esponja gigante que reteve e devolveu água para a atmosfera por evaporação. A planta é quem dita o faturamento líquido de água que o solo recebe. Gente, essa constatação leva a gente a refletir sobre o verdadeiro peso da agrometeorologia que é abordada com tanto rigor nessa obra. Entender a chuva nas ciências agrárias está muito longe de ser apenas olhar para nuvens escuras no horizonte ou, sei lá, consultar o aplicativo de clima do celular. É muito mais complexo. É dominar o resfriamento adiabático de um motor termodinâmico colossal de ar subindo. É respeitar o rigor estatístico que exclui os zeros com frieza para não falsear o risco hídrico. Exato. É garantir que a engenharia do funil captador jamais transborde em um evento extremo de 150 milímetros, senão você perde o dado. E, por fim, é mapear o labirinto fluido construído pelas folhas até a raiz. É o domínio absoluto de toda essa cadeia invisível que diferencia a sobrevivência da ruína no campo. Você resumiu perfeitamente. A natureza é um sistema implacável de causas e efeitos. A matemática e a física aplicadas que estão descritas nesse texto trazem a iluminação racional necessária para a gente não tratar a agricultura como um mero jogo de azar, de adivinhação. E olha, essa incrível jornada pelas rotas de interceptação vegetal, pelo escorrimento direcionado nos caules e pelas folhas que roubam água para evaporação, me deixa com um pensamento bastante provocativo sobre o futuro da agricultura para a gente encerrar aqui. Manda lá. Pensa bem, se o formato e o ângulo natural das folhas ditam o fluxo do recurso mais valioso da fazenda, a biologia evoluiu lentamente ao longo de milênios para chegar no semiárido mexicano onde chegou. Mas hoje, a gente entrou na era da biotecnologia extrema. Para onde você está levando essa lógica? Fiquei curioso agora. Imagina só o seguinte cenário. Atualmente, a engenharia genética está quase toda focada em criar plantas que resistem a pragas ou resistem a herbicidas, ou então em aumentar simplesmente o tamanho e o peso do grão. Mas e se o próximo grande salto trilionário do agronegócio não for um salto apenas biológico, mas um salto puramente geométrico? Geométrico? É. E se os cientistas começarem a redesenhar ativamente a arquitetura física e a curvatura das folhas de soja, pura e simplesmente para hackear a equação agrometeorológica? Uau! Redesenhar o ângulo
exato de inserção de milhares de folhas no caule, forçando elas a ficarem mais íngremes para minimizar a retenção de água e transformar cada planta individual na lavoura em um pluviômetro ultra rápido, um funil vivo, criando verdadeiros microsistemas hidrológicos desenhados milimetricamente em laboratório para áreas de extrema seca. Olha, é um pensamento extremamente contundente. Seria uma fusão de biologia molecular com mecânica de fluidos de alto nível. Imagina o impacto disso. É forçar a planta a colaborar ativamente com a matemática do balanço hídrico. A gente não estaria apenas criando culturas que suportem a falta de água passivamente, mas culturas que manipulem as leis da física durante a chuva para hidratar o próprio solo de uma forma hiper eficiente. Exato. Plantas que são funis otimizados. É um nível de controle absurdo. Deixo essa semente plantada, com o perdão do trocadilho, para quem nos ouve refletir. Na próxima vez em que todo mundo aí olhar para uma nuvem gigantesca e borbulhante escurecendo o céu no final de uma tarde quente, não vejam apenas uma tempestade comum. É muito mais que isso. Vejam um gatilho termodinâmico monumental que está prestes a disparar uma intrincada cadeia de estatísticas caóticas, engenharia de precisão e labirintos biológicos. Muito obrigada por acompanhar a gente em mais esta análise detalhada e até a próxima.